E aí galera, mais um vídeo aqui que fala com vocês, sou o Wizzy, pessoal. Ei, vou responder as perguntas de vocês. Like, se inscreve no canal, dá like, se inscreve no canal. Presta atenção. E 200 mil inscritos até o final do ano, hein? Estamos quase batendo a meta. Conto com o apoio e colaboração de vocês. Pessoal, sem enrolação aqui, vamos para a primeira pergunta. É que o nosso amigo, membro do canal, Cauã Frank, mano, ele fala o seguinte: Hiruzen versus Obito. Lembrando que é o Obito da época que atacou Konoha, ele fala aqui na pergunta. Então o Obito com Sharingan, belezinha? E aquele Obito lá, mano, eu vou dar uma melhorada. Eu vou pegar o Obito Sharingan, mas o Obito Sharingan Konan ali, pra ficar um pouco melhor a luta, porque aquele Obito lá não tinha muita coisa. Aquele Obito lá não mostrou muito. Apesar de não ter mudado muito o Obito, eu vou pegar o Obito Sharingan. Vamos botar o Obito Sharingan aqui, que lutou contra a Konan, que lutou contra o Minato e tal. Tomou um vapo do Minato bonito. Mas vamos pegar esse cara aí assim, ó. A luta é direta. Os caras são muito fortes, muito poderosos. O Obito ele tem poder de fogo, por ser um Uchiha, ele sabe usar jutsus de fogo. Ele tem as células Hashirama, tendo muito chakra por causa das células Hashirama e uma certa regeneração muito interessante. O Obito também tem um taijutsu muito interessante, principalmente o seu Sharingan e mais principalmente ainda, seu Mangekyo Sharingan. O Obito, mano, é um dos caras que usa muito bem o Sharingan e as derivações do poder do Sharingan, velho. O cara é zica demais do Sharingan, principalmente do seu poder do Sharingan, que é o Kamui. O Kamui dá pra ele simplesmente intangibilidade. O cara é zica demais, ele não é tocado, velho, mas tem um problema nessa técnica. A técnica do Kamui que o Obito usa, ela suga ele pra dentro, mas a Konan descobriu uma coisa pra nós. A técnica, quando ele está entrando dentro do Kamui, aquele círculo que se cria ali, tudo o que for pra dentro daquele círculo, ele suga também. Ou seja, se tu pular pra dentro daquele círculo, enquanto o Obito está entrando dentro do Kamui, tu entra junto com ele, velho. E isso é um ponto muito interessante que mudaria muitas das lutas do Obito aqui no canal também. Porque assim, ó, mano, a gente vai fazendo vídeos e vai aprendendo cada dia mais. A gente tem que ser humilde pra sempre aprender. Sempre aprender. Aprenda sempre. Então eu vou assistindo episódios, assisto lutas. Por exemplo, eu quero fazer uma luta entre Obito e Hiruzen, nesse caso aqui. Eu assisto as lutas do Obito, assisto a luta do Hiruzen, analiso as técnicas deles, dou uma pensada e faço um vídeo na lata aqui pra vocês conversando. Quando é uma luta que eu não lembro. Então nesse caso, cara, eu redescobri isso. A Konan quase venceu o Obito, e venceu tecnicamente o Obito no contexto geral por pegar o ponto fraco da técnica dele, que é sugar as coisas na volta. E ela tocou papéis explosivos, fazendo com que o Obito explodisse, porque dentro do Kamui ele é vulnerável. Se explodir uma coisa dentro do Kamui, enquanto ele está entrando no Kamui, o corpo dele sim sofre. Foi o que a Kakashi descobriu, que o que acontece dentro do Kamui pega no lado de fora no corpo de Obito, porque o corpo dele tá lá dentro e depois se reflete pra fora. Então a Konan descobriu isso muito antes, quando eles lutaram junto. O Obito se safou porque ele usou o Izanagi, onde depois que ele foi explodido pela Konan por milhões de papéis dela, ele conseguiu refazer aquela cena, entre aspas, e voltou atrás dela e deu uma peixeirada nela, na buchada dela, e acabou com ela. A questão, manos, é que com o Hiruzen a gente tem um problema. O Obito, ele tem mais vantagens contra o Hiruzen, porque o Hiruzen não é como o Konan. A Konan tinha a fraqueza da técnica do Obito. A Konan tinha fraqueza, velho. Por incrível que pareça, mesmo na minha opinião, ela sendo uma das mais fracas da Katsuki, ela tinha, velho, a vantagem de um dos caras mais fortes da Katsuki, que ela podia usar a sua técnica de papel explosivo para entrar dentro do Kamui do cara. Então assim, ó, o Obito tem essa vantagem, ele tem o Kamui e tem o Izanagi. O Hiruzen não vai conseguir tocar nele, os dois vão ficar o tempo lutando ali, e o Obito vai conseguir puxando ele para dentro do Kamui, botar para fora do Kamui, entendeu? O Obito consegue criar estratégias para lutar contra o Hiruzen e vencer. O Obito nunca mostrou grandes poderes, digamos assim, ó, de técnicas de luta, grande experiência no contexto perto do Hiruzen, que tem técnicas, né? O Hiruzen usa muita técnica, muita estratégia. O Obito não mostrou muito isso, sabe? Não mostrou ele lutando mesmo. Ele lutava com a inteligência, por exemplo, quando ele lutou contra os subordinados do Danzo, ele fez os próprios subordinados do Danzo se ferirem. Ele fez um cara tocar no outro, não sei o que, caiu, pum. Então ele não lutou de fato, ele fez os caras perder. Então o Obito tinha muito isso, uma inteligência muito grande, a ponto de usar as suas técnicas para fazer o inimigo se perder. Contra Hiruzen isso não funcionaria muito bem. O que ele faria para enganar o Hiruzen, que é, mano, um macaco, literalmente macaco velho, que Sarutobi, né, Saru significa macaco. Mano, dificilmente o Obito enganaria o Hiruzen com essas técnicas sórdidas aí. Porém, o Hiruzen não conseguiria tocar no cara. E se tocasse, por exemplo, e eliminasse, o Obito poderia voltar usando o Izanagi. Então a vantagem da luta aqui é para o Obito. O Obito tem toda a vantagem, mesmo que não tenha técnicas a ponto de, tipo, ferir o terceiro Hokage, ou um jeito de lutar que engane o terceiro Hokage vai ficar cansado de não conseguir acertar o cara, velho. O que ele vai fazer? Toca Fuma Shuriken,
ele faz clones, que usa todos os elementos, nenhum acerta. O que esse velho vai fazer? Talvez o velho possa criar uma técnica que a gente sabe que o Hiruzen fazia. Criava técnicas e analisando o ninja, ele criava uma forma de lutar com o ambiente para tentar pegar ele, por exemplo, com papéis explosivos, com shurikens explosivos ou algo do tipo, que ele pudesse criar na hora para pegar o Obito. E sim, tem essa vantagem, mas o Obito tem a vantagem superior a tudo isso. Mesmo como eu falei, mesmo o Hiruzen criando uma técnica ou criando uma estratégia para vencer o Kamui do Obito, digamos que ele conseguiu, com aquela sugou uma técnica para dentro, explodiu lá dentro. O problema é que o Obito tem o Izanagi. Então o Obito com 2 Sharingan, aquele que lutou contra Konan, ele tem o Izanagi, ou seja, tem uma vantagem superior. O Izanagi refaz o que aconteceu, entre aspas, né? Então ele vai refazer para poder vencer o velho. Tipo, só se o velho repetisse 2 vezes a mesma técnica ou recriasse uma outra estratégia, daí o Obito não poderia mais ter a técnica do Izanagi, porque ele pode usar só uma vez. Pois como a gente sabe, a técnica do Izanagi, ela faz o olho perder a cor, faz o olho perder a luz, para de enxergar, tu para de ter a visão naquele olho, morre tecnicamente. Então uma luta é o seguinte: se Hiruzen criasse uma técnica que conseguisse ferir o Obito com seu Kamui, ou seja, burlar o Kamui do Obito, o Obito teria uma vantagem de refazer isso e pegar o velho de surpresa, assim como ele fez com Konan. Mas se o velho conseguisse refazer outra técnica e enganar, por exemplo, escapar do golpe do Obito, o Obito viria por trás dele, ele conseguisse escapar, que Hiruzen consegue assim por ser um ninja sensorial, mas digamos que o Obito vem por trás e ele escapa, o Hiruzen escapa e recria uma outra técnica para pegar o Kamui, ou faz a mesma técnica mesmo, porque o Obito vai cair na mesma técnica, porque é uma técnica usada para vencer o Kamui, o Hiruzen vence. Mas lembrando, pessoal, eu vou estar forçando demais pro Hiruzen ganhar. Eu vou estar roteirizando demais. Ele vai ter que criar uma técnica que ele não tem para poder vencer o Kamui. Não dá, velho. Então a vitória vai para o Obito, mas o Obito que lutou contra Konan. O Obito que lutou contra o Minato, eu acredito que Hiruzen poderia vencer de certa forma, mas é aquilo, pessoal, só pode vencer se tiver uma técnica que burle o Kamui. Eu acredito que o Hiruzen conseguiria criar uma técnica que burle o Kamui, acredito, mas ele não tem essa técnica. Então se ele não tem, ele não vence, então, entendeu? Então não vamos roteirizar aqui, mas se ele tivesse, não vamos ser fã do Itachi, não vamos ser fã de Hokage, né? Todo mundo Hokage nunca perde. Não, o Hashirama não perde pro Gai 8 portões de maneira nenhuma. Você nunca viu a obra de Naruto? Não, nunca vi. Então, pessoal, não vou dar vitória pro Hokage. Hokage não vence. Apesar de eu ser muito fã do Hiruzen, eu não tô aqui pra ser fã. Eu tô aqui pra ser fã da obra, né? A obra, eu gosto da obra. Essa loucura que é a obra, vários personagens, vários não sei o quê. Então, eu dou a vitória para o Obito. O Obito, na minha opinião, tem muito mais vantagens de vitória que o Hiruzen, porque o que acontece na obra, eu tô pegando o que ele fez, não o que ele pode fazer, entendeu? Então, o Obito vence, o Obito que lutou contra Konoha, acredito que vence o terceiro Hokage, e o Obito que lutou contra o Minato também, eu acredito que vence o terceiro Hokage também, porque, mano, o cara vai ter que criar uma técnica dele que não existe. Então, pra mim, quem vence é o Obito. Mas qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários. Então já vamos à próxima pergunta, que é nosso amigo Tauan Nascimento, membro do canal Faixa Amarela. Respeito total, ele fala o seguinte, ó: caso o Jiraiya tivesse enfrentado o Pain em Konoha e não na Vila da Chuva, a luta seria diferente, ele poderia vencer? Ele continua dizendo aqui que a história seria exatamente como foi, mas o Naruto não teria um modo sábio e também ninguém saberia do segredo de Pain. Ou seja, é a luta do Jiraiya e do Pain, só que em Konoha. Eu acredito que o Pain venceria de qualquer jeito. O Pain falou o seguinte, mano: o Jiraiya só não me venceu pois ele não sabia do meu segredo. Se ele soubesse do meu segredo, ele poderia me vencer. O Pain falou isso. Assista lá que ele falou isso. Então é o seguinte: o Pain venceu por causa do seu segredo. O segredo dele é o seguinte: corpos que tinham visão compartilhada e um poder extremo que podia sugar chakra, lidar com as forças gravitacionais e um monte de invocações gigantescas. Então o bicho era muito poderoso e tinha um principal, a visão compartilhada. E foi o que pegou o Jiraiya. Essa visão compartilhada, ele foi descobrir que eles tinham visão compartilhada depois de um tempo que ele já tinha sofrido muitas invocações. Eram 6 contra 1, velho, literalmente. 6 contra 1, não 5, hein? 6 contra 1, não 5. 6 caras contra 1, esses 6 caras muito poderosos. Só um cara usando só um caminho do Rinnegan, velho, já dá um poder extremo pra esse cara. Agora imagina 6 e esses 6 com a visão compartilhada. É surreal, era surreal e não tinha como Jiraiya vencer. Jiraiya não poderia vencer porque não sabia do segredo. Mas o Nagato Pain falou: se o mestre soubesse do meu segredo, eu ia perder. Seria totalmente diferente a luta. Então, sabe, é o que a Cobra fez, o Cobra falou, mas então, se Jiraiya perdeu lá, Jiraiya perde um Konoha também, não muda nada. Mas daí agora vai vir uns caras nos comentários que vêm só pra discordar, né? Os caras só querem discordar, vão falar: não, mas não, em Konoha ele teria ajuda. Ei, ô boca de burro, a gente tá falando a luta do Jiraiya versus do Pain.
Não é Konoha versus Pen, entendeu? É Jiraiya versus Pen, ô Boquinha. Então se é Jiraiya versus Pen, é Jiraiya versus Pen no deserto, na chuva, no seco, no molhado, qualquer coisa, de ladinho, qualquer lugar. Qualquer lugar é Jiraiya versus Pen, não é Konoha versus Pen, não teria ajuda, sem ajuda. É os dois ninjas. Entendeu? Se tivesse ajuda, obviamente seria diferente a luta. Eu tô falando sem ajuda, o cara perguntou Jiraiya versus Pen, e não o mundo versus Pen, beleza? Então já vamos para a próxima pergunta, que é do nosso amigo Hamilton Pires. Ele fala o seguinte: minha pergunta é sobre o fluxo de chakra em armas ninja. E eu queria saber o seguinte: o ninja só consegue infundir chakra que ele tem afinidade, ou seja, o chakra que ele tem afinidade é o chakra que ele consegue botar na arma e os outros não, mesmo que ele domine os outros elementos? E uma outra pergunta: o ninja com Kigekai, ele consegue infundir chakra das suas duas naturezas na arma ou apenas uma? Boa, irmão, tua pergunta é muito boa. Tua pergunta é muito interessante. O problema é que o Kishimoto não pensou nela, tá ligado? O Kishimoto não... mano, o cara tem 5 elementos, por exemplo, o Hiruzen, a gente acabou de falar aqui, domina 5 elementos. Será que ele pode infundir o chakra dos 5 elementos numa arma? Não foi falado, não foi dito. A única coisa que a gente viu, por exemplo, Shisui tocava fogo com a espadinha, ele domina fogo como seu elemento principal. O Sasuke, raio na espadinha, elemento principal do Sasuke, raio, entendeu? O Asuma Sarutobi, filhinho do Hiruzen, vento na kunai. Então, bicho, mano, infelizmente não foi dito se dá pra dominar outros elementos. Os ninjas com 5 elementos não foram mostrados infundindo em outras armas, em outros elementos. Porém, acredito que dá, velho. Só o cara saber usar muito bem. A questão não é só afinidade, saber usar muito bem a ponto de conseguir botar numa arma. E geralmente o que acontece é que o cara que domina muito bem seu elemento vai botar na arma porque domina muito bem ele. Talvez o elemento de destaque dele seja esse, com mais facilidade, ele vai dominar melhor. É melhor eu botar o elemento vento, que eu domino muito mais, do que botar o elemento fogo, que eu não domino tanto e acaba me ferrando. Então já vou fazer o que eu sei. E dar pau. Por exemplo, o Danzo. O Danzo dominava tão bem o vento que ele criava espada de vácuo, espada de vento e tudo mais. Então acredito que é sim pelo elemento que tu mais domina. Acredito que eles poderiam botar os outros, é possível colocar, mas os caras preferem colocar o elemento que eles têm mais dominância. No caso do cara com Kigekai, seria a mesma coisa. Se ele tem dominância nos dois, acredito que ele pode sim separar os dois e usar numa arma, como o próprio Yamato faz. O Yamato consegue usar os dois elementos que formam o elemento madeira, onde ele foi mostrado usando técnicas de água e também técnicas de terra. Ou seja, ele usa os dois elementos, e se ele conseguisse fazer uma faca, uma kunai, e botar água girando na kunai para ficar mais forte, ele colocaria. O problema é que a gente viu mais os elementos que fazem sentido. Tipo, tu botar pedra numa kunai não faz sentido, usa pedra direto, sabe? Tu botar água numa kunai não faz sentido, usa água direto. Já o raio e o fogo e o próprio vento até que ficam legais numa arma. Mas esses outros elementos como terra e água, cara, parece que não fazem sentido tu usar numa kunai. É melhor tu tocar uma pedra no cara do que botar a pedra. Afia tua própria pedra, sabe? Cria uma espada com a tua pedra. E não precisa lá e botar na própria espada uma pedra, entendeu? Então parece que não fez muito sentido assim de usar mesmo. Mas eu acredito que dá pra fazer sim, basta o ninja ser bom o suficiente para fazer. Só que a obra nunca botou isso cravado, porque o próprio Kishimoto nem deve ter pensado nisso. Mas então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Gostou mesmo, irmãozinho? Deixa o like, se inscreve no canal. Live agora na Twitch, vai lá. Twitch eu tô com uns 13, vai se divertir bastante, pode ter certeza disso. Tamo lá brincando, tamo lá jogando, conversando muito. O principal é conversar, né, pai? Então, vem que vem, Twitch eu tô com Monstro 13. Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.